Chega mais ação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Mengão, que empatou com o Cruzeiro 1-1 na Copa Libertadores da América. A gente vai analisar Cicinho, a Renata Fã falando sobre essa partida. Chega aqui daquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino das notificações para você receber sempre as informações, o melhor do futebol Flamengo, tá bom? Créditos, canal Jogo Aberto ESPN. Vamos lá para as informações do Flamengo. Pela vitória, batalharam e teve algumas polêmicas também na partida. Um resultado que mantém a decisão para a vaga nas quartas de final em aberto para ser decidida na próxima quarta-feira no Rio de Janeiro, às 9h30 da noite. A expectativa é de que seja uma partida equilibrada, assim como foi nesta noite, porém com mais agressividade. Em caso de um novo empate, a decisão será nos pênaltis. Os grandes treinadores, Arthur Jorge, e podemos falar a mesma coisa do Léo Jardim. Acho que cada um armou a sua equipe de uma maneira correta. Foram lutadores até o fim, interessados, concentrados. E 1-1, Edu, na minha opinião, foi justo, apesar das polêmicas. Vamos repassar uma por uma, mas foi uma partida em que os times não se esconderam. Não, e uma muito equilibrada também, Renato, porque a gente viu dois grandes times, né, com as suas estratégias. Né, você pega, como você bem disse, os treinadores estudaram muito bem as suas equipes, né, que você ia enfrentar. O Leonardo Jardim, de repente, colocou o Bruno Henrique para querer ter uma transição rápida pelo contra-ataque e tal, mas só que, por outro lado, o Arthur Jorge não deu esse contra-ataque, esperou um pouco mais a equipe do Flamengo. Então, foi um jogo muito estratégico. E as poucas chances que teve, né, principalmente ali que se criou o Arroio ali, fez um grande gol ali, e depois, numa bola oportuna ali, né, o Paquetá acaba empatando o jogo. Ainda está aberto, a gente sabe que não tem nenhum favorito ainda. Agora, a gente espera no jogo lá do Maracanã que seja um jogo mais aberto, um jogo mais propositivo, até porque a gente espera muito mais desse elenco. Ronaldão, o Flamengo realmente surpreendeu, concordo com o Edu, muita gente imaginava o Pedro titular, mas ele deu mais velocidade, não é? Explorou mais também os laterais do Cruzeiro e acabou não perdendo a partida, mas o Cruzeiro agora vai ter que se virar no Maracanã, na casa do Flamengo. Mas já mostrou que tem força para isso, porque é uma equipe bem treinada, a gente estava comentando aqui, o Arthur é um cara espetacular também, tem um lastro aí no futebol brasileiro. E o Cruzeiro chegando nessa prateleira aí, onde tem Flamengo, onde tem essas equipes grandes, e está chegando com propriedade. Se o Flamengo não abrir o olho, vai ser desclassificado no Maracanã. Porque esse time tá vendendo caro uma derrota, tá todo mundo se empenhando. Você vê a forma que ataca, todo mundo bem concentrado, um coletivo forte. Então, todo mundo só fala do Flamengo, Flamengo, mas abre o olho com o Cruzeiro. Você está gostando do Cruzeiro? Também. Assim seu próximo adversário no Brasileiro. Vai ser uma parada indigesta e um jogo gostoso de se jogar, menina Renata. Ô Cicinho, de verdade, a gente vê o Flamengo já eliminado da Copa do Brasil e querendo essa Libertadores, mais do que tudo como grande objetivo. Mas aí o sorteio colocou frente a frente uma equipe organizada, com talentos. E o Edu até comentava aqui comigo, que destacando do Gerson, que jogou muita bola. E eu gostei muito da atuação do William pelo lado do Cruzeiro. Jogou muito bem, exatamente. Foi um jogador ali muito importante no sistema defensivo, como capitão também da equipe, né? Sabendo o momento certo de conversar com o árbitro. Mas assim, eu acho muito difícil o Cruzeiro. Ontem eu falei o meu resultado que seria 3-1 para o Cruzeiro, que eu achei que o Cruzeiro faria esse resultado realmente, mas não fez. Agora, ganhar no Maracanã, aí eu já acho muito difícil. Assim, o Flamengo é muito forte. Eu não concordo muito com essas estratégias que o Leonardo Jardim faz aí de joga fora, muda atacante. Eu, assim, treinador de Flamengo, de Palmeiras, de time grande, tem que ter os 11 titulares ali e tem que montar a sua estratégia com aquilo que tem. Agora, você ficar trocando que nem um cara igual o Pedro, que tá fazendo gol, você não colocar num jogo desse, você já vê que o cara, a hora que entra, já muda a história do jogo. Então, assim, o Flamengo tem que ser um time a ser marcado, não tentar se adaptar ao adversário. Então eu não concordei com essa estratégia, mas eu acho que o Flamengo é muito mais forte que o Cruzeiro e no Maracanã vai ser muito difícil. Vamos às polêmicas logo no começo da partida. Um pedido de expulsão para o Mateuzinho, para o Matheus Henrique, numa falta cometida para cima do Bruno Henrique. Ele tomou o amarelo e essa decisão foi bem questionada. Ronaldão, cartão amarelo ou vermelho para você? Saiu barato, que a perna tá em cima lá e acaba pegando no pé e o Matheus ainda fala que não foi nada. Ele levantou, não, mas nesse quadro não acertei, mas olha lá, uma entrada forte que se o VAR chama, ele não tinha VAR, Tinha.
Mas é que na Comebol parece que há uma tolerância maior, não é com entradas é o mesmo da final da pesadas. Libertadores que não expulsou no Pulgar. Por isso que o mesmo? esse daí é o mesmo. Então é a conta. Você teria expulsado, Edu? Renata, eu teria sim. Por mais que ele foi muito acima, assim, por mais que ele dobrou um pouco a perna, né, ele não foi maldoso, mas foi tentar tirar a bola, mas infelizmente acabou pegando a perna do Bruno Henrique ali, eu expulsaria. Normalmente as pessoas olham o resultado. Se tivesse quebrado o jogador do Flamengo, nossa, era vermelho na hora, já falariam. Mas como o jogador continuou na partida, geralmente eles são mais flexíveis. Cicinho, eu teria dado esse vermelho sem dó nenhuma, mas ficou no amarelo, bom pro Mateuzinho, que até comentou, que falou que saiu aliviado. Exatamente, né? E isso daí beneficiou o Cruzeiro, sem sombra de dúvida. É um lance, assim, a gente analisa por essa questão e provavelmente deve ter isso que a arbitragem pensou o quê? Ele vai com a perna dobrada, você vê que ele não quer atingir, mas só que tá muito próximo e atinge. E existe essa carga, essa força, então, assim, era um lance para expulsão, sim. Vamos para o próximo lance, que o Cruzeiro reclama um pênalti. Segundo o Cruzeiro, essa mão na bola, ou bola na mão, que é o que vocês vão falar, do Léo Pereira. Mas é que vem a troca entre ele e o Pulgar, é tão rápida que ele nem... Olha só, a gente vai mostrar o lance aí, ó. Ele nem estava preparado para fazer essa movimentação. Então eu quero saber se vocês marcariam essa penalidade. Eu já adianto que eu não marcaria. Eu também não marcaria. Eu também não marcaria assim, porque foi como você falou, Renata, foi muito rápido, não tinha como o Léo Pereira tirar o braço ali realmente, então eu não marcaria. Não sei se a gente vai mostrar o lance do gol do Flamengo, da falta. Vamos. Então depois eu comento aí. Mas eu não marcaria pênalti, não. E você, Cicinho? Não, eu não marcaria, até porque, se eu não me engano, o primeiro lance mostra, a bola pega primeiro no peito dele e vai pra mão também, né? Então, assim, não foi proposital, não marcaria. Ronaldão, sua opinião? É pênalti. Isso aí pra mim é pênalti. Bater na mão do cara, a bola tá indo pra dentro da área. Que jogada que vocês não estão vendo? Eu não tô que ela veio do Pulgar pra ele, não foi nem do adversário. Sim, mas não interessa, a bola tá dentro da área, pega na mão do cara e tira um lance de perigo. Ela poderia ser um lançamento aqui, ó. Parece que tem pega na mão do cara, pênalti. E depois o Arrascaeta contra o Corinthians domina a bola com a mão, faz o gol e o juiz deu o gol. Então ele tem que parar, velho. Isso aí tem tudo só a favor do Flamengo, tudo a favor do Flamengo, isso aí é pênalti. Agora eu quero saber se você marcaria esse pênalti reclamado pelo Cruzeiro, que teria sido cometido pelo Paquetá no Matheus Pereira, Ronaldão. Então, esse lance na hora, eu achei que ele tinha se jogado aí, mas eu acho que tem a falta aí. Pra mim é pênalti também. Você achou que ele teria se jogado e ele se jogou mesmo. Então, eu achei que ele... quer ver? Ele vai, mas ele tem o contato, ó. Pênalti. Aonde? Pênalti pro Cruzeiro. Qual que é o contato que você viu aí, Ronaldo? Ronaldo? No joelho dele, você não tá vendo que estiver imagem? Aonde, Ronaldo? Olha lá, olha o lance. Joelho, o Paquetá pega o joelho dele, olha lá. Pênalti. Não, Ronaldo. Ele não tentou forçar uma passagenzinha ali? Tudo bem, forçou, né? Eu queria opinar pênalti, mas infelizmente não foi. Eu não posso falar que foi pênalti, porque nem foi tocado. E se agora fosse uma Arrascaeta, ia dar pênalti. Agora tem pedido, não é do... Isso eu não tenho dúvida. Agora é pedido não do Cruzeiro, é de Edu Dracena, hein? Quero saber se essa falta, na origem do gol do Flamengo, se ela existiu, porque inclusive resultou em cartão amarelo pro Fabrício Bruno, não é? Essa falta no Pedro. E aí, a partir da falta, vem o gol do Flamengo. Cicinho? Não, aí não. Aí não foi falta. Ele simplesmente deu um tapa na cara ali. Não, mas... Você tá vendo outra imagem, eu tô vendo outra imagem. Mas pelo lance ali, parece que não pegou no rosto. Eu não daria, porque ele já tinha tomado a frente. E assim, o azar do juiz também é que sai o gol, né? A arbitragem... Vocês não acham que é muito mimimi discutir isso? Não, e ainda mais um árbitro que não estava marcando qualquer falta. Então ele você fez tá o Esse é o problema, você tem que analisar o critério do início ao fim então do você árbitro. tá muito à Só que frente. pra mim essa coisa de critério não existe, que falta é falta e falta. Ou é falta ou não foi falta. E o juiz apitou porque ele falou, eu vi o tapa, ele deu um tapa, pegou no rosto Ronaldo, ele tá na frente, vai correr, e bate. Não, foi nada isso aí, pô. Isso aí beneficiou o Flamengo, foi nada. Falta, pra mim falta. Eu não sei se eu daria o cartão amarelo, né? Mas eu marcaria a falta. Eu marcaria. Olha o absurdo. Porque a bola já tá a bola já passou lá. Aí ele dá o tapa. A mão passou por cima da cabeça do Pedro. Olha o jeito que o Pedro levanta, não tem nenhuma marca, nada de vermelho. Será? Eu acho que é bem polêmico. Agora mostra o Pedro levantando, não tem nenhuma marca no rosto. Porque geralmente o cara fica assim meio... Não é sair sangue, mas o cara tá descabelado. O Pedro levanta até bonitinho, rapaz. De Libertadores.
Vamos para Belo Horizonte, Nath Andrade chegando aqui com a gente com informações do Cruzeiro. Ficou no empate ontem com o Flamengo nessa primeira partida de oitavas. Nath, seja bem-vinda, um beijo para você. Beijo para você, Glaucia, para vocês no estúdio, para o fã de esportes que está acompanhando. Pois é, ontem o jogo ficou no empate, uma festa absurda no Mineirão, mais de 60 mil torcedores presentes para esse primeiro jogo das oitavas de final. O torcedor sabia que seria um jogo difícil, o Flamengo, se não é o melhor elenco do Brasil, é um dos melhores elencos, e aí preparou uma super festa. Teve também protesto contra o Leonardo Jardim, notas de sem valor feitas com o rosto do treinador. O torcedor tanto aplaudiu o Arthur Jorge no início do jogo, quanto parou ali um pouquinho no momento da escalação para vaiar o ex-treinador. E aí, com a bola rolando, teve aquele golaço do Arroio, que ontem foi protagonista de várias cenas ali em campo. Ele fez um golaço, ele teve uma discussão com Arthur Jorge quando ele sai de campo. No final do jogo também, ele teve ali uma pequena discussão com a assessoria, porque não queria voltar para dar entrevista, mas ele disse que tá tudo certo do lado do Cruzeiro. O Arthur Jorge também falou sobre isso e falou sobre a arbitragem. O Cruzeiro criticou bastante a arbitragem por um pênalti que o Cruzeiro acredita que foi pênalti, quando a bola bate na mão do Léo Pereira em um lance, e também sobre a falta que originou o gol de empate do Flamengo. O Cruzeiro entende que não foi gol, e aí o Arthur Jorge falou sobre isso. Pois é, o Arthur Jorge terminou falando aí sobre ninguém ser mais importante que a equipe, mas ontem, pro torcedor cruzeirense, teve uma notícia muito boa. O Cruzeiro entrou em campo com Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira pendurados. Os dois últimos, inclusive, são dois dos principais nomes desse time do Cruzeiro. Os dois saíram de campo sem cartão, vão poder estar no jogo de volta lá no Rio de Janeiro. Matheus Henrique tomou cartão, não vai poder, mas aí volta o Romero, que estava suspenso nesse jogo. Volta também o Fagner, que não pôde atuar no empate de ontem. Hoje o time do Cruzeiro está de folga, volta aos treinos amanhã, Glaucia. Nath, obrigada pelas informações, bom trabalho aí para você, para nossa equipe também. Vamos voltar lá para o Rio de Janeiro com o Cícero Melo, trazendo também mais informações do Flamengo depois desse empate de ontem. Tô contigo aí mais uma vez, seu Cícero, seja bem-vindo. Obrigado, dona Gláucia. Nas circunstâncias, esse empate de 1-1 lá no Mineirão, ontem, primeiro jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, acabou sendo considerado um bom resultado para o Flamengo, por várias adversidades. Primeiro, como a Nath já disse aí, 60 mil, quase 60 mil cruzeirenses, apenas 3 mil rubro-negros lá no estádio do Mineirão, jogando na casa do adversário. Saiu em desvantagem no placar nesse golaço do Arroio, e aí o Flamengo teve forças para empatar o jogo. Lucas Paquetá entrou aos 21 minutos do segundo tempo, no lugar do Arrascaeta, e 1 minuto depois, a primeira vez que tocou na bola, fez um golaço, bateu muito bem na bola, estufando as redes e empatando. Foi reencontro aí do técnico Leonardo Jardim com seu ex-time, com sua ex-torcida lá em Belo Horizonte. Ele que foi muito hostilizado ontem, porque quando saiu do Cruzeiro em dezembro do ano passado, disse que não treinaria outro clube no Brasil. 3 meses depois apareceu como técnico do Flamengo, né? E ele deixou ontem 3 titulares importantes no banco de reservas: Lucas Paquetá, Pedro e Varela. Depois eles entraram nos lugares de Plata, Bruno Henrique. Os que começaram no lugar desses 3 foram o Plata, Bruno Henrique e o Emerson Royal. O Leonardo Jardim, o Bruno Henrique acabou saindo lesionado, uma pancada no tornozelo esquerdo, no ligamento, deixou o Mineirão mancando naquela solada ali do Matheus Henrique, e preocupa aqui para os próximos jogos. O Flamengo vai decidir uma vaga para as quartas de final da Libertadores, jogando em casa quarta-feira da próxima semana. O segundo jogo de volta às 9h30 da noite no Maracanã, e aí o Flamengo passa a ser favorito, né? Porque todos sabem que o Flamengo é muito forte com sua torcida, que vai lotar o Maracanã com mais de 60 mil torcedores. Mas antes, o Flamengo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro, 23ª rodada, próximo domingo, às 18h30, estádio Maião, em Mirassol, contra o Mirassol, que é o 15º colocado, com 23 pontos ganhos. O Flamengo é o vice-líder com 42 pontos ganhos. Tem dúvidas ainda, 2 jogadores entregues ao departamento médico: o Alexandro, lesionado, tendinite, dores na panturrilha; o Vitão, zagueiro, lesão muscular na coxa esquerda; e o De La Cruz também é outro que pode ficar de fora.
como última informação. Vejam vocês, o Flamengo vai jogar contra o Mirassol pela 23ª rodada do segundo turno. E ainda não jogou contra o Mirassol pela 4ª rodada do primeiro turno. Esse jogo foi atrasado e não tem data definida, jogo no Maracanã. Coisas do futebol brasileiro, né, dona Glaucia? Pois é, seu Cícero, é o... Tá aí, nação, as últimas informações do Flamengo. Então, partida pela Copa Libertadores da América, oitavas de final. Flamengo ficou no empate 1-1 com o Cruzeiro. E agora já pensa na partida de volta. Na minha opinião, eu vou dizer pra vocês, pra mim foi interessante esse empate pro Flamengo. O Flamengo jogou no Mineirão, tava lotado, 60 mil pessoas, e o Flamengo, cara, jogou bem. O Cruzeiro teve os seus momentos melhores na partida, mas o Flamengo também teve, inclusive perdeu muitos gols. O Flamengo poderia ter ampliado o placar. E eu acho que chegando no Maracanã, vai ter a torcida a seu favor, vai ser outro ambiente, é o campo que o Flamengo gosta de jogar. Então eu acho que o Flamengo tem tudo para passar para as quartas de final. Claro, pé no chão, vamos confiar, mas eu acredito que o Flamengo está na vantagem para poder chegar às quartas de final da Copa Libertadores da América. E aí, qual é a sua opinião? Escreve aí nos comentários, depois eu vou dar uma olhada para ver quem acertou o palpite de ontem, na partida de ontem. Eu falei que seria 1-0, acabou 1-1, mas tá certo. O importante é o Flamengo não ter perdido essa partida e ter segurado pelo menos esse empate lá. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixa o seu like e daqui a pouco a gente traz mais informações do Flamengo, ó. Mas tem vídeo aqui, é só você clicar e acompanhar as notícias do Mengão. A gente se vê no próximo vídeo.